para a gente trabalhar a questão que é muito importante também dentro do integralismo que eu vou falar, essa questão que você falou do branco, do cara branco que representa o Bolsonaro, o modelo, o integralismo não tinha isso não. Vou falar. O caipira, inclusive, não é branco, é miscigenado. Inclusive, essa questão do mito das três raças, da união das três raças, é importantíssimo o integralismo, da miscigenação. O integralismo, ele em si não é racista, mas tem uma questão, é antissemita. É o antissemitismo. O Antônio Cândido falava do antissemitismo como uma característica católica. Ele falava isso. O integralismo ele tem uma frase que eu esqueci agora, que ele fala que é uma coisa que está presente no católico comum, o antissemitismo. É aquela coisa, aquela que vem com as histórias de que o Judas é o traidor, liga a ideia de Judas traidor com judeu. Inclusive, né, até o pessoal fala. Até por conta da própria história. Né? A própria história da igreja fala que São Judas Tadeu demorou a ser aceito, né, por conta da relação do nome Judas, né? O Judas é o traidor. Aí essa relação mecânica, né? Tem nada a ver. Então nessa eu até tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela foi pliniana, ela fez discurso a Plínio Salgado Plínio Salgado foi pureza. Fez discurso para Plínio Salgado pureza. E ela fazia essa relação mecânica. Porque ela fala que o judeu, aquele mito do judeu errante, né? Minha mãe tem um ditado que a mãe lembra até hoje, terrível, não vou nem falar. Antissemita. É horrível. Tem essas coisas, sabe, da família que percebe. O judaísmo tem essa imagem construída até hoje, né? De que eles têm uma conspiratória, que eles são e é interessante o capitalismo do mundo real, que vai fazer e isso está no integralismo, isso está no integralismo, no novo integralismo principalmente. Essa ideia do judeu como o grande mal internacional. O mal que está por trás do mundo, o mal internacional. É aquele que domina o mundo. E tem a conspiração judaica. Não sei se vocês conhecem os 3 mitos de conspiração. A domínio jesuítico, o domínio maçônico e o domínio judaico. Né? Mas aí, voltando a essa questão, então, essa história local estava presente no projeto do CIEPS. Porém... Isso é uma ideia freiriana, de ter a história local? Ou é Darcy Ribeiro mesmo? Darcy Ribeiro, porque Darcy Ribeiro era nacionalista, ele tinha essa questão do mito das três raças presente, né? Ele escreve sobre isso o tempo todo, né? Tem um livro, Mestiço, que é bom, ele fala do povo brasileiro com essa questão da necessidade de... É uma espécie de uma democracia racial, né? A necessidade e dessa forma, naturalidade da miscigenação, que a gente sabe que não existe, né? O racismo está presente, racismo estrutural, racismo institucional, a gente sabe que está presente. A necropolítica é uma realidade, né? É uma realidade, não pode negar. Né, os apartheids que existem na própria cidade de Campos, que a gente fala dos quilombos urbanos. Campos tem quilombo urbano, né, Custodópolis. Eu tenho aluno quilombola, né, com muito orgulho dessa história. Eu vou contar outra coisa, que eu não estou com medo do tempo, mas no carnaval, eu fico aqui, circulo aqui pelo centro. No carnaval que eu vi negros no centro da cidade. Quer dizer, em quantidade grande, porque estão desaparecidos. Né? Mas então, voltando, eu vou... das extremas direitas, né, também. Então, essa questão histórica, as extremas direitas, como eu falei, na perspectiva da história presente, ela não desapareceu. Ela não desaparece desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da democracia dos países democráticos, né, dos aliados, essa foi a bandeira, né? Não desaparece, persiste, porque há uma questão dentro, né, na sociedade brasileira, questão da necessidade da ordem, seja ela a ordem natural, ou seja ela a ordem política pela violência. Então, isso está presente. E as pessoas procuram... O que as pessoas procuraram na campanha para o Bolsonaro? A ordem. Preciso da ordem, preciso de uma coisa para me pautar, alguém que me proteja. Né? Agora ele está pregando a volta da democracia. Mas que democracia é essa? Ele quer, e que tem o apoio de Elon Musk para poder voltar à democracia. Pois aí fica o cara americano, uma relação mecânica, americano, empresário, logo democrata. Não é bem assim.
O cara ele falou das ditaduras. Ele está falando isso. Ele está sendo colocado como defensor da liberdade, né? Se diga também de passagem aqui, rapidinho, excessos cometidos pelo seu Alexandre, né? Sim, para nós. Lógico que tem Alexandre excesso. de Moraes, a gente faz e combate isso e não concorda com todos os excessos. Aliás, escrevi sobre isso ontem. Né? Você escreveu? Então, sobre o quê? Sobre essa questão os excessos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Tem uma série de excessos cometidos. Edmundo até falava ontem aqui. É interessante, eu vou ler. Não pode se proibir a pessoa de... A censura prévia, para mim, fazer essa censura grave, prévia. Né? Você calar uma pessoa antes dela falar a besteira, né? Eu trabalho com as direitas. Eu converso com pessoas da extrema-direita. E eles me dão muitas informações. Então, tem um paradoxo que existe. Não sei se vocês conhecem o paradoxo do Popper, paradoxo da intolerância. Pois é. Então, quer dizer, você tem que dar o direito de falar. Mas, porém... A democracia não pode aceitar ataques, né? A tolerância não pode tolerar a intolerância. Isso, a intolerância, os limites da tolerância, os limites da intolerância, né? O paradoxo. Mas é difícil, né? É difícil, né? É difícil. Professora, está caminhando para o final, mas eu queria só fazer uma outra provocação. Para mim, a gente está caminhando para o final do programa, mas a gente falou muito de miscigenação, falou muito do homem... O homem que eu digo é um homem mesmo, né? Masculino, essa masculinidade. Aliás, o próprio... homem ser humano, homem macho. O próprio bolsonarismo e o próprio integralismo, só não me corrija se estiver errado, mas tem muito essa coisa de um apelo fálico, né? Do fátio, da arma, né? Do cano, da masculinidade, tudo isso. Mas quem é hoje o Brasil profundo? O Brasil profundo... Ele é bolsonarista ou ele é integralista? Não estou querendo enquadrar ele. Olha, você tocou uma coisa muito interessante. Você sabe que o Brasil profundo, essa ideia, ela é trazida do Machado de Assis. Sim. Que vai criticar o império. Como é que diz? As artimanhas do império, os negócios escusos do império. Então, ele vai falar que existe uma crônica de 1867. Ele escreve no jornal, no Rio de Janeiro. Então, ele escreve assim, existe o Brasil profundo, que é o bom, que é o simples, é o ingênuo, o povo. Existe o Brasil oficial, esse que permite essas falcatruas. Daí vem, Ariano Suassuna também usa isso, né? Mas isso é ilusório. O integralismo também usou, o Plano Salgado também usou. Que o Brasil profundo é bom, que o Brasil oficial, esse dos políticos, depois esse ódio político. Mas é um Brasil profundo racista e um Brasil profundo misógino e violento. Pois é essa a questão. Esse Brasil profundo aí, eu já até escrevi sobre isso também. Não é esse conservadorismo, esse... Olha, eu respeito muito o senso comum. Esse negócio de ser que o senso comum deve ser, sabe, apagado. A gente tem que lidar com o senso comum, porque o senso comum está na raiz desse pensamento. Quer dizer, eu acho que o Brasil profundo é bolsonarista. Porque o homem cordial, né? Que facilita o entendimento do Holanda, mundo. O homem cordial é um mito, né? O homem cordial é o homem que age com o coração. Vem de core, né? De coração. É o passional. Não é o homem bom, no sentido de educado. É o homem do que age com coração. Passional. O que eu quero trazer a discussão é isso, assim, para finalizar mesmo a minha participação. Porque o bolsonarismo hoje tem ainda leva a gente à rua, tanta participação, mesmo com tanto que já foi mostrado, né? Mesmo com tanto que já foi provado e comprovado. Aliás, vi uma entrevista ontem, ouvi um trecho da entrevista do Roda Viva com o filho do Bolsonaro, com o Flávio, e você vê que a dissociação da realidade é grande. Você fala, não, mas não tem motivo nenhum nem para processar meu pai. Então, assim, todos os indícios de tentativa de golpe de Estado, de atrasar vacina, enfim, de todas as atrocidades cometidas, para eles não tem nenhum indício. Então, assim, por que o Bolsonaro ainda hoje é um mito e tal, ainda é visto como alguém que leva multidões? Porque esse Brasil profundo, ele se vê
representado. Presta atenção. O Brasil Profundo é bolsonarista, mas Bolsonaro não é o Brasil Profundo. Não é o Brasil Profundo. Mas é propaganda. É propaganda, exatamente. E ele representa esse homem, não, fala a verdade. Quando as pessoas descobrirem que Bolsonaro não representa realmente ele, representa, justamente que vocês falaram, a família dele, as pessoas vão... Como é que eu pude... Deus, pátria e família... Primeiro que Deus... vaga, palavra vã. Ele não... Palavra não vã. vamos entrar nessa questão. Pátria, ele já prestou continência à bandeira americana. Pátria não é nacionalismo. E família, ele tem algumas, né? Então, assim, não representa. Nem a família conservadora ele representa. O ideário bolsonarista, sim, representa esse homem profundo, esse homem, ou essa pessoa, esse Brasil profundo. Né? Não representa. Mas, assim, o Bolsonaro, não. Não. Tomara que um dia se desassocie. Porque não existe, assim... você pode falar, pensamento bolsonarista. Existe um pragmatismo bolsonarista. Inclusive... ele faz muito bem esse papel. Isso aí você não pode tirar dele. É classe média, ou as pessoas que têm ideologia de classe média. Eu acho que ele consegue se comunicar para a bolha dele muito melhor que os outros líderes do país se comunicam para a bolha dele. Fala palavrão, é um homem que... faz churrasco. Os desejos. É isso aí. E tem dois elementos principais aí. Aliás, desejo, o filho dele falou uma coisa muito interessante. Bolsonaro não fala o que os outros querem ouvir, ele fala o que os outros querem falar. Muito interessante essa percepção. Bolsonaro fala, verbaliza o que muita gente que está guardado. Não, eu realmente não gosto de... E tem uma coisa muito importante também aí. A ideia da política deixa de ser o âmbito da discussão do debate. As pessoas odeiam política, porque política representa interesses particulares. Então, o discurso do Bolsonaro também foi antipolítica. Tanto é que ele fala, eu sou novo, novidade. Esquecendo dos 27 anos que ele dormiu no Congresso. Exatamente. Tem dois elementos importantes. A Lava Jato, que criou essa antipolítica, criou esse ódio político, o governo Dilma, ele criou, né, foi um governo desastroso, tem interpretações sobre golpe, não é golpe parlamentar, não é golpe parlamentar, mas foi um governo economicamente desastroso e inábil na relação com o Congresso. Isso criou nessa classe média uma raiva, porque muita gente ali quebrou, muita gente ali teve uma dificuldade financeira. Isso cria um caldo na classe média que isso reflete ainda hoje. São dois elementos importantes de análise. Bom, gente, são 8h46. Essa nova onda da extrema-direita mundial, Edmundo, você não fecha com isso e traz esse tema só para a gente... Tá conversando aqui. Aliás, é outro assunto. O Trump, né, nos Estados Unidos, lá na Hungria e tantos países que tem Erdogan, essa onda de extrema-direita não é brasileira. Lógico que o bolsonarismo tem características especificamente brasileiras. Na própria Itália, na própria França também, que quase Portugal, ganha. Portugal. Enfim, Portugal ganhou. O mundo está em transição. Na Argentina, Milei. O mundo está em transição, né? E a transição tecnológica já foi, mas a transição de comunicação, rede social, tudo isso. Isso reflete na extrema-direita mundial ou isso é um movimento mesmo cíclico da humanidade? Eu acho que não pode falar ciclo, é permanente. Mas eu vou falar uma coisa, características da extrema-direita no mundo, planetária. Espiritualista, seja qual espiritualista, seja de todos os tipos. E as direitas, por exemplo, a gente está falando do neointegralismo hoje. Essa palavra é discutível, mas o grupo que eu mais estudo, que eu mais pesquiso, eu estudo, a princípio, esses 3 surgiram desse congresso de 2004. A Frente Integralista Brasileira, essa é mais tradicional no sentido de segmento da doutrina católica, manter católica, e monarquista. Quando ele estava em monarquia, a divisão, por exemplo, o integralismo não falava em estados, republicana, falava sobre província, tomava a divisão do Brasil como províncias, do tipo modelo imperial. Inclusive, a Marinha tinha a província do mar. Tinha as províncias, a província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo, e a província do mar era da Marinha. Então, a Marinha participava ativamente do movimento integralista. E espiritualista, né, nesse sentido,
que há uma espiritualidade em todos os direitos do mundo, e a FIB, como eu falei, manteve-se católica, não sei se posso dizer que é um grupo, né, mas tem uma pessoa, né, lá em Rio Claro, que tem ação, que lidera e chefia a Ação Integralista Revolucionária. Porém, tem um grupo muito importante, inclusive, que recebeu o Fauzi, né, que foi aquela pessoa que suspeita de ter jogado a bomba na Porta dos Fundos, né? Ele está presente nesse movimento, que é o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro. Esse movimento, ele é chefiado por um engenheiro com mestrado em física, que é o Cássio Guilherme Reis. O Cássio Guilherme, ele lidera um grupo e ele está na organização de uma reinterpretação da doutrina, do Sigma, né, que é a doutrina. Por isso que é importante, a doutrina é importantíssima para o integralismo. Por isso que é muito diferente do bolsonarismo. Nessa doutrina do Sigma, forjada, né, na década de 30, pelo Plínio Salgado, Miguel Reale, Gustavo Barroso e muitos outros intelectuais, ela vai ter um desenvolvimento. É o seguinte: a ideia é a seguinte: o integralismo é anti-iluminista, é anti-moderno. Então, todo conhecimento universal, filosófico, é colocado, é integrado, é sintetizado no integralismo. Aliás, essa extrema-direita atual, ela é antimoderna também, né? Antimoderna. Faça a história grande de novo. É antimoderna, isso. Aí então, o integralismo, então esse novo integralismo, quer dizer, o integralismo é isso, forjar quer dizer, tudo que foi... É o Miguel Reale. Eu assisti palestra do Miguel Reale sobre Platão. Tudo que foi produzido pela humanidade, em termos de filosofia, está presente no integralismo. Porém, o que se tira do integralismo? As contribuições iluministas, ou seja, está fora Marx, é claro, Rousseau, né, os iluministas todos, então, mas o resto fica. Então, a síntese é esse acúmulo. Aí eu vou pegando o Milbe para pegar as novas direitas. O que tem em comum o Milbe com as novas direitas? Eu tenho muito contato com o Cássio Guilherme. Ele me passa muitos livros, eu compro os livros dele, me passa muitas informações. E aí ele fala o seguinte: ele é um engenheiro, é um mestre em física. Ele fala o seguinte, que se Plínio Salgado estivesse vivo, ele aceitaria as contribuições posteriores à morte dele, né? Então, ele vai pegar física quântica e vai considerar o seguinte: olha, integralismo não é uma doutrina, não é um movimento. Integralismo é uma religião. E como uma religião, ela é uma nova religião, de um projeto religioso, apocalíptico, quer dizer, considera que futuro apocalíptico, e considera o seguinte: é anticristã. Por quê? Porque todas as religiões cristãs estão fundamentadas no Velho Testamento, que é judeu, né? Então, essa é uma questão importante de novas direitas do mundo, as extremas direitas. São antissemitas. E algumas anticristãs, como a nova direita francesa. Por exemplo, o que vai pegar? O Império Romano, aí é o apolítico, olha só, o Império Romano e a Grécia construíram uma civilização que vai contra os povos tradicionais europeus, os pagãos, o paganismo. Então, é o retorno ao paganismo. Esse viés antimodernista, ele talvez seja só falando, eu estou pensando que talvez seja reflexo dessa mudança muito radical, muito rápida da humanidade. Você sabe de uma coisa? Isso deu um impacto cria essa coisa de voltar, né? É reacionarismo. Você voltar ao que era antes, você achava que antes era melhor. Então. Mais ou menos. Porque, no caso, existe um projeto de futuro. Existe um projeto de futuro. A questão é a seguinte: essa modernidade para os grupos tradicionalistas, conservadores, ela não começa a Revolução Industrial.
para os integralistas, começa um renascimento. Com o iluminismo, né, com essa questão, o iluminismo começa posteriormente, no século XVIII, né, mas tem toda a ciência, né, o Copérnico, o Galileu, século XVII, Descartes, século XVII, mas ela, para os tradicionalistas conservadores, tradicionalistas que são uma outra vertente das extremas direitas mundiais, que estão também presentes no pensamento integralista, eles consideram que a massa, surgimento da massa da modernidade, surge na era medieval, com um movimento de milenarista. Ou seja, quando um Frei Fiore, ele consegue reunir vários seguidores num movimento... com medo do fim do mundo, né? As pessoas, e para esses grupos, a massa teria começado ali. Então, o grande problema é a massa. Ao mesmo tempo, é um movimento de massa. Precisa da adesão popular, da massificação dos instrumentos de divulgação de massa, jornais, cinema também foi muito usado. Então, é uma contradição, mas existe uma coerência. Por exemplo, o Cássio Guilherme, como físico, ele absorve, como físico, como cientista, onde está o negacionismo nisso? Ele, em termos assim, de ciência, ele não é negacionismo. Só que tem que ele considera uma interpretação da ciência ao seu modo. Isso também é considerado também negacionismo. À medida que você usa a ciência, por exemplo, o uso da cloroquina, é um negacionismo, porque você utiliza uma informação científica distorcendo. Isso é negacionismo também. Então, essas novas direitas no mundo, elas têm uma característica importantíssima. Primeiro, antissemita. Outra, essa questão do retorno ao paganismo. Não é à toa que surge, não estou dizendo uma conexão mecânica também com os filmes da Marvel, a volta de Thor, sabe? Mas tem, e é branca, né? Não é branca. Aqui no Brasil, o Milbe, por exemplo, o que é Milbe nacionalista já não é... Aí tem outro nome, é nativismo. Você pega a Nova Resistência, por exemplo, que é outro movimento, vai pegar o nativismo, são os povos originários, que são referências. Aldo Rabelo, por exemplo, defendeu, não sei se ele deve defender ainda, o retorno à língua do Tupi-Guarani, que não é original. O Tupi e o Guarani são originais, mas Tupi-Guarani é a língua geral, criada pelos jesuítas para poder se comunicar. Existe a língua geral amazônica, existe a língua geral paulista. Né? Então, é um nativismo que está presente hoje nesses movimentos, é isso? E o apolítico, ou seja, toda a tradição democrática, grega e republicana do Império Romano, não serve mais. Por quê? Porque a referência está onde? Na terra nativa. A base é essa aí. E por isso que não é nacionalista, porque não é... Porque nacionalismo também, contra a migração, contra, né? Tem essa coisa também, da limpeza, no caso da Europa, a limpeza, inclusive, no caso da Nova Geração Francesa, o Homo sapiens sapiens, que surge lá na África, para eles, o aprimoramento, a inteligência do Homo sapiens, ele se dá na Europa, não na África. Então é interessante essa questão, que tem uma questão branca, né? Ração racista, a ideia de uma busca do arianismo lá na Pérsia, na origem persa, são referências essas, referências míticas, mito no sentido de origem, né? No sentido de personagem, mas de origem, né? As origens estão arianas, por exemplo, a verdadeira raça branca, ariana, superior, teria nascido na região da Pérsia. Uma das lideranças do movimento supremacista branco é persa. Então essas coisas são muito relativas, né? Então, a referência mítica nativista que é um mote para se pensar as novas direitas, e essa questão nativista e espiritualista, porque a busca pela verdade absoluta é uma referência importante. A tal da filosofia perene. Isso está no integralismo também.